importante, os ossos teriam grandes furos redondos. Na minha opinião, não foi um Tiranossauro Rex que matou o filhote. Os fortes dentes e mandíbulas do Tiranossauro Rex eram capazes de quebrar qualquer osso. Mas a ausência de marcas de mordida no esqueleto do filhote significa apenas uma coisa: que o responsável pelo ataque não foi outro tiranossauro. Mas esses dinossauros tinham poucos rivais, se é que tinham algum. E com os pais os protegendo, poucos animais ousariam atacar esse filhote. Estando ou não protegido, esse jovem tiranossauro foi morto por alguém. Novas evidências desvendaram esse mistério pré-histórico e revelaram a identidade do assassino. Enterrado durante milhões de anos, o cenário de um mortal ataque começa a vir à tona em Dakota do Sul. Um jovem Tiranossauro Rex, com vários ossos quebrados e outros desaparecidos, foi descoberto. Cientistas teorizaram que 2 T-Rex podiam ter se enfrentado. Devido ao clima inconstante da região, os ossos do jovem T-Rex foram removidos e enviados a um laboratório. Os ossos foram protegidos com camadas de gesso durante o transporte. Ficamos preocupados com mudanças climáticas. Precisávamos retirar os espécimes e levá-los para o laboratório o mais rápido possível. Cobrimos o alto com gesso e aninhagem, formando uma capa ou um tipo de container para manter tudo junto. Quando abriram uma das capas de gesso, os cientistas viram pela primeira vez uma pista vital da cena do crime. Os dentes do agressor. Uma análise levou à identidade do suspeito. O Nanotirano. Uma versão menor e mais ágil do Tiranossauro Rex. O Nanotirano é um dos meus dinossauros favoritos. O nome significa pequeno tirano. E é muito adequado porque era um dinossauro muito malvado. Um tiranossauro do tamanho de um nanotirano, na minha opinião, foi uma das criaturas mais temíveis da história porque combinava o poder de fogo do T-Rex em versão menor com maior velocidade. O Nanotirano não era apenas um dinossauro malvado. Também é um dos mais controvertidos. Foi nomeado quando cientistas descobriram um crânio pré-histórico em Montana, em 1942. Desde então, especialistas debatem se o Nanotirano é uma espécie própria ou apenas um jovem T-Rex. Como os animais são muito raros, uma das coisas mais difíceis na paleontologia é entender a criatura. Seria uma nova espécie ou apenas um filhote da espécie que já conhecemos? Os que acreditam que o Nanotirano é uma nova espécie citam diferenças entre ele e o T-Rex. Uma é o formato dos dentes. Uma das maiores diferenças entre um Nanotirano e um Tiranossauro Rex adulto é a estrutura dos dentes. O Tiranossauro Rex tinha dentes bem grandes, que chamamos de dentes banana. São afiados, pontudos e têm bordas serrilhadas, mas não são finos como uma lâmina. Eles são mais largos, como uma banana mesmo. No caso do Nanotirano, os dentes se parecem mais com lâminas. São muito mais achatados, um pouco mais virados para trás ou curvos. É o tipo de dente que nós vemos em outras espécies de dinossauros. Isso sugere que enquanto o T-Rex esmagava ossos, o Nanotirano rasgaria ou fatiaria a carne. Há 17 dentes nesta parte da mandíbula superior do Nanotirano e há apenas 12 ou 13 no Tiranossauro Rex. Isso sugere para mim que são espécies diferentes de animais e que essas espécies são válidas. Mas outros paleontólogos chegaram a uma conclusão diferente. Quase todas as evidências indicam que é um filhote, e quase com certeza um filhote de T-Rex. Mas tomografias revelaram algumas evidências no interior do crânio,
e em algumas câmaras da caixa craniana, que são próprias dos nanotiranos. E essa é outra diferença entre os dois predadores: o formato do cérebro. Tomografias realizadas pelo Dr. Whitmer chegaram a resultados surpreendentes. Quando fizemos a tomografia do Tiranossauro Rex e do Nanotirano, parecia mesmo haver diferenças notáveis. Podemos ver as diferenças comparando os dois cérebros. Este aqui, por exemplo, é do Tiranossauro Rex. E quando examinamos a do Nanotirano, vemos que são bem diferentes, têm tamanhos diferentes, pois o Nanotirano era um animal bem menor. Mas algumas diferenças vão muito além disso. O tamanho e o formato do cérebro não eram as únicas diferenças. Os cientistas descobriram que o cérebro também era posicionado de modo diferente. O cérebro do nanotirano tem formato diferente do cérebro do Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex mantinha o cérebro assim, bem reto, e o nanotirano mantinha assim. E não se pode mudar isso, porque está embutido no osso. Não se pode mudar a orientação dos canais semicirculares do ouvido. Então, claramente, eram animais diferentes. Essa descoberta provou que o nanotirano mantinha o cérebro numa posição mais baixa para focalizar e atacar potenciais inimigos. As evidências claramente sugerem que o nanotirano é uma espécie própria, porque há diferenças importantes entre ele e o Tiranossauro Rex, que justificam o nome nanotirano. Hoje, o nanotirano é considerado uma espécie própria, um predador ágil e agressivo, que podia caçar e matar filhotes de T-Rex. Tinha quase 2,5 metros de altura, 5 metros de comprimento e pesava em torno de 1 tonelada. Cerca de metade do tamanho e 1/6 do peso de um T-Rex. Mas o que não tinha em estatura, o nanotirano compensava em velocidade. O nanotirano tinha pernas bem mais longas e esguias que o Tiranossauro Rex. Ou seja, era um dinossauro muito ativo, corredor. O Tiranossauro Rex também podia correr, mas não era adaptado para correr o tempo todo. O nanotirano parecia mais um guepardo. Esses animais eram muito velozes. Eles ganhavam fácil do Tiranossauro Rex. E isso também os ajudava quando estavam caçando, é claro. Eram capazes de cercar a presa e correr até pegá-la. O nanotirano era bem grande para vencer esse jovem Tiranossauro Rex e corria mais que seus pais. Mas os ossos foram quebrados. Nenhuma marca de mordida foi encontrada neles. Isso significa que o nanotirano matou o filho de T-Rex? Como era menor, o nanotirano não tinha uma mordida tão forte como a do grande tiranossauro. Suas mandíbulas eram relativamente mais alongadas e tinham mais dentes, o que sugere que ele não desenvolveu a mesma força que o tiranossauro, relativamente falando. O nanotirano tomava mais cuidado quando mordia porque não tinha a capacidade do tiranossauro adulto para esmagar os ossos. Por isso, nenhuma marca de mordida foi encontrada nos ossos do jovem T-Rex. O nanotirano não tinha os músculos das mandíbulas nem os dentes para penetrar em ossos. Depois, outro exame das evidências aproximou os cientistas da resposta. Quando vi os dentes de um nanotirano encontrados perto do esqueleto do filhote, logo entendi o que havia acontecido. Mas, como não foram encontradas marcas de mordida, era muito difícil afirmar que o nanotirano realmente matara o filhote. Mas depois voltei a examinar os ossos e vi que haviam se soltado. Ou seja, haviam quebrado durante o ato de se alimentar. Ou seja, o nanotirano teria quebrado os dentes enquanto atacava o filhote de Tiranossauro Rex. Os dentes encontrados perto do T-Rex haviam se soltado. Mas os dentes haviam caído durante uma batalha ou o nanotirano apenas encontrara o T-Rex morto e os perdera comendo os restos? A cena desse crime pré-histórico continha as respostas. Estima-se que entre 75% a 90% do filhote de Tiranossauro Rex foi encontrado. Se o nanotirano tivesse comido o corpo, não esperaríamos encontrar a maioria dos ossos e o esqueleto estaria totalmente desarticulado.
Mas como boa parte do esqueleto permaneceu e os pedaços foram encontrados próximos uns dos outros, nós concluímos que o nano-tirano mordeu realmente o filhote, mas não o comeu. Então, resta uma pergunta. Por que um nano-tirano arriscaria a vida para atacar um filhote de T-Rex, mas não o comer? A competição entre predadores existe desde o começo dos tempos. Ser capaz de vencer o oponente é um modo de garantir a sobrevivência. Ser mais veloz, mais inteligente ou mais forte dá uma vantagem competitiva. O nano-tirano jamais poderia competir com um Tiranossauro Rex adulto. Ele não tinha chances de matar um adulto, mas matando um filhote garantia a sua sobrevivência. Mas por que ele não o comeu continua um mistério. Talvez tenha sido enterrado logo depois da morte